Bom dia! Chegamos ao final de mais um trimestre de estudos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Estudamos durante esse trimestre o Sermão do Monte, lá no texto de Mateus, entre os capítulos 5 e 7. As nossas lições elas estão registradas na revista Realização, e a nossa lição de hoje é a lição de número 13, a última lição do trimestre, que tem como título As opções que a vida oferece, melhor dizendo. E está baseado no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 23, local onde Jesus menciona a questão da as coisas que a vida oferece, né? Os perigos, a simbologia da porta estreita e da porta larga, e também sobre o alerta sobre os falsos profetas. Nós pensamos o seguinte, olha só o texto, o que diz. Entrai pela porta estreita, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontram. Quando eu olho esse texto, eu fico pensando, tentando extrair uma leitura que não seja simplista, tentando extrair algo mais de uma essência mais significativa do que Jesus estava falando. Nós temos que pensar esse texto e tanto na aplicação, contextualizando com a época, uma época em que o farisaísmo, o judaísmo radical imperava em uma religião superficial, cheia de regras, mas de uma vida vazia, e também nós temos que trazer para os nossos dias, é muito importante. Então, eu fiz um apanhado aqui, que eu quero pontuar aqui de forma rápida, algo que eu acho interessante. O contexto do Sermão do Monte. Esses versículos estão no fechamento do Sermão do Monte. Até aqui, Jesus apresentou uma visão de discipulado que vai além da religião formal. Não basta praticar justiça exterior, como os fariseus, mas viver de forma coerente com o coração transformado. Então nós vemos aqui que Jesus está rompendo com aquela aparência de uma fé genuína, na realidade de pessoas que estavam vivendo de forma dissimulada, ou uma forma que não representava um coração sincero. E nesse sentido, quando ele menciona a porta estreita, nós podemos observar o seguinte: porta estreita é uma linguagem figurada que nós vemos Jesus utilizar aqui, uma metáfora, e vai implicar o quê? Numa decisão radical, diferentemente da porta larga, que admite qualquer bagagem, orgulho, autossuficiência, superficialidade. A porta estreita exige deixar para trás o ego inflado, a confiança nas obras próprias e o apego ao pecado. Não se trata de elitismo espiritual, mas de um chamado ao discipulado autêntico. Então esse seria o significado figurativo da porta estreita. Já o caminho apertado sugere um processo contínuo, não apenas um ato pontual. É o estilo de vida em consonâncias com os valores do reino. Ou seja, nós vemos aqui justiça, misericórdia, amor ao próximo, fidelidade a Deus, etc. Esse caminho é apertado porque vai contra a corrente cultural e até contra a nossa inclinação natural. Assim como acontecia no primeiro século, também acontece hoje. Nós vemos que as épocas mudam, o comportamento humano ele vai se adequando, mas nós sempre temos a tendência de procurar caminhos que não são aqueles coerentes com a vontade de Deus. Ainda pensando aqui na linguagem figurada, a porta larga e o caminho espaçoso o contraste que nós vemos que ele é proposital. O caminho largo simboliza a aparente liberdade, onde cabe de tudo, que exige pouco esforço ou renúncia. É atraente porque não confronta, não disciplina e não chama a conversão,
Mas Jesus alerta que essa facilidade esconde o destino final, a perdição. Poucos e muitos, olha só, poucos são os que a encontram. Olha esse contraste que é muito interessante. O texto não deve ser lido como uma estatística fria, ou seja, como se Deus querendo poucos salvos, mas como uma advertência séria. O discipulado autêntico não é popular nem confortável. O reino é oferecido a todos, mas poucos estão dispostos a abrir mão do que é necessário para entrar pela porta estreita. Então aqui a tensão entre graça, que abre a porta, e a responsabilidade humana, que decide entrar, aparece de forma clara. A salvação é dom de Deus, mas exige resposta existencial e prática. Sempre nós temos que pensar que Deus está oferecendo a sua salvação, oferecendo a sua graça. Mas a ação do homem, a ação das pessoas, a nossa ação de aceitar, de decidir, de tomar uma atitude é necessário. Deus não vai fazer nada que não for contra o nosso livre-arbítrio. Desculpa a interrupção, teve que atender a campanha que tocou ali. Qual seria a aplicação teológica para hoje? No século XXI, a porta larga pode ser vista nas ofertas de uma espiritualidade sem exigências, ou seja, nas teologias utilitaristas que prometem apenas prosperidade e bem-estar ou na relativização moral. A porta estreita, por outro lado, continua sendo Cristo. Nós vemos isso em João capítulo 10, versículo 9, João capítulo 14, verso 6, e o discipulado que ele propõe, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, como está em Mateus 16, 24. O texto convida a igreja e cada cristão a discernirem se sua fé é moldada pela conveniência da cultura ou pela radicalidade do evangelho. Em resumo, nós podemos dizer o quê? Que Mateus 7, 13 e 14 não é apenas um aviso sobre dois destinos, vida e perdição, mas é uma convocação à seriedade do discipulado. Jesus não apresenta uma espiritualidade de massas, mas uma fé que passa pelo crivo da renúncia, da autenticidade e da fidelidade. Então nós vemos que Jesus vai usar uma linguagem figurada, ele vai falar com aquelas pessoas que estavam ouvindo, as multidões que o seguiam, mas ele estava querendo fazer ensinamentos para a vida. Para a vida. Então ele conhecia aquela realidade do primeiro século. Uma realidade em que tantos líderes religiosos que propagavam serem os arautos da fé e da verdade, mas tinham uma prática diária, uma prática de vida completamente contrária à vontade de Deus, que é a sinceridade, que é a humildade, que é o perdão, que é a sinceridade de coração. Então Jesus traz esses ensinamentos para mostrar que, na realidade, a proposta do Evangelho é diferente da prática que se havia na época. Pensando nisso aí, eu pensei, olha só a redundância, pensando, eu pensei, né? Pensando nisso aí, eu me lembrei de um paralelo bíblico que pode ser feito entre essas duas portas do Sermão da Monte e aquela frase do versículo que fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Muitas pessoas eles acabam usando esse segundo versículo aqui como uma alternativa para dizer que há uma liberdade geral. Na realidade, o que acontece? Nós vemos que ambos os textos aqui abordam a escolha entre dois caminhos. Um fácil, que pode ser tentador e levar à perdição, e outro difícil, que exige renúncia e leva à vida. O primeiro, a porta larga, representa a liberdade desenfreada, que pode ser prejudicial, enquanto a segunda, a porta estreita, simboliza o caminho da disciplina e do discernimento, mesmo que pareça restritivo, que é o que convém para a vida espiritual, conforme ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12.
Então nós vemos essas observações aqui que são muito interessantes para que a gente possa pensar, né? Então todas as coisas me são listas. Refere-se à liberdade que os cristãos têm em Cristo. Muitas ações podem não ser proibidas. No entanto, nós temos que ter cautela de como nós devemos agir no uso da nossa liberdade. Mas nem todas me convêm. Indica que, apesar da liberdade, devemos usar o discernimento e escolher o que é proveitoso e edificante, sem nos deixar dominar por desejos e prazeres. O que convém é o que não prejudica o relacionamento com Deus, nem afeta negativamente outros. Às vezes, nós temos maturidade para ter algumas atitudes, maturidade para agir de certas formas, mas o nosso irmão que está ao nosso lado não tem maturidade para ver aquilo. Em respeito àquela pessoa, nós temos que pensar o seguinte: isso pode ser até me ser lícito, mas isso não me convém. Então, o paralelo diz o seguinte: ambas as passagens bíblicas enfatizam a necessidade de uma escolha consciente e responsável entre seguir uma liberdade que pode levar à destruição e uma disciplina que traz a verdadeira vida. A porta larga e as coisas lícitas, mas que não convêm, são sinônimos do caminho da perdição e da superficialidade, enquanto que a porta estreita e as escolhas que convêm apontam para o caminho de Cristo e da vida eterna. Pois bem, essa abordagem então nós fizemos agora sobre os primeiros versículos, né? Mas nós temos a continuação do versículo que nós vemos aí, em que Jesus vai falar sobre a religiosidade hipócrita dos líderes de Israel. E nós vemos aqui no texto bíblico que fala o seguinte: a árvore e seus frutos, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E o texto continua até o versículo 23, falando desta abordagem aí. Então nós vemos que é um discurso que faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus apresenta os princípios do reino de Deus, contrastando com a religiosidade hipócrita dos líderes de Israel. Jesus está falando principalmente aos discípulos e a uma multidão composta por judeus acostumados à influência dos fariseus, escribas e mestres. O cenário religioso era o seguinte: muitos líderes reivindicavam autoridade espiritual, mas suas práticas não condiziam com os princípios de justiça, misericórdia e verdade. Então nós vemos que no versículos 15 e 16a, nós temos um alerta sobre os falsos profetas, lobos em pele de ovelhas. No versículo 16, parte B até o 20, nós vemos o critério do discernimento, onde nós temos aqui observar que frutos bons só vêm de árvores boas e frutos ruins de árvores más. Ou seja, nós temos que observar a conduta, o resultado das ações dessas pessoas. O julgamento não é pela eloquência ou posição, mas pela vida e obras. Nós temos também que no versículo 21 a 23, uma advertência sobre a falsa profissão de fé. Quando aqueles que falam lá: Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Então a Bíblia fala o seguinte, que nem todo Senhor, Senhor é sinal de submissão verdadeira. O critério final são as palavras, ou o critério final não são obras, não são palavras ou obras espetaculares, profecias, milagres, exorcismos, mas fazer a vontade do Pai. Jesus declara que rejeitará os que praticam a iniquidade, ainda que tenham aparência de espiritualidade. Qual que é a mensagem central? A autenticidade da fé não se mede por títulos, aparências ou manifestações extraordinárias, mas por uma vida
coerente com a vontade de Deus. Apesar desse texto, desse discurso ter sido proferido no primeiro século, qual é a aplicação que nós podemos fazer hoje? Primeiramente, a questão do discernimento espiritual. Ainda hoje surgem líderes e movimentos com aparência piedosa, mas usam a fé para autopromoção, lucro e manipulação. O critério da avaliação é o caráter e os frutos. Humildade, serviço, integridade e amor. É isso que deve ser observado. Os frutos visíveis. O cristão é chamado a manifestar frutos visíveis, frutos do Espírito, como nós vemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, onde fala do fruto do Espírito, em vez de apenas sinais exteriores de uma religiosidade vazia. Então nós temos que ter cuidado com essa superficialidade. Então há quem confunda religiosidade intensa com obediência genuína. Frequentar cultos, servir em ministérios ou falar em nome de Deus não substitui o compromisso de viver conforme a vontade divina. E sobre a questão da autenticidade do discipulado, nós podemos dizer que o texto desafia cada crente a examinar não apenas o que faz para Deus, mas quem é diante de Deus. Não é aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que eu sou diante de Deus. A fé autêntica gera obediência, transformação e frutos consistentes. Para finalizar, nós podemos dizer o seguinte: Jesus aponta que o reino não se fundamenta em aparências, mas em verdade interior, refletida em ações visíveis. O julgamento final revelará quem, de fato, viveu sob a vontade do Pai. A advertência é clara: melhor uma vida simples e fiel do que um ministério grandioso sem obediência genuína. Que Deus possa nos abençoar, que possamos refletir sobre os ensinamentos que nós vemos aqui no Sermão do Monte, em todos os textos do Sermão do Monte, cujos estudos nós estamos encerrando neste domingo, esse trimestre em que o Sermão do Monte foi a nossa temática básica. Que Deus possa nos abençoar.